Fala pessoal, beleza? Então vamos lá para mais um conteúdo, né? Bem rápido, prático, né? E o conteúdo de hoje é como criar personas para a clínica odontológica, tá? Então, se você é um dentista, se você tem uma clínica odontológica, se você tem um consultório, né? Esse conteúdo é para você, tá? Como criar personas para a clínica odontológica. Então, a gente vai passar aqui por três pontos interessantes. O primeiro ponto, o que é a persona, tá? O segundo ponto, persona e público-alvo são a mesma coisa? E terceiro ponto, como criar a minha persona, tá? Então, esses são os quatro pontos principais do nosso conteúdo, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Manuel Constantino, sou especialista em captação de pacientes para a clínica odontológica, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, tá? Então, você saber os detalhes, né, do seu paciente, né, daquela pessoa que você está querendo trazer ela para dentro do seu consultório, né, para dentro da sua clínica, é muito importante, né? E você definir a sua persona especialmente, né, para que você possa alcançar esse objetivo, né, que é captar paciente, né, para dentro da sua clínica, tá? E saber, né, com detalhes quem é o seu paciente, o que ele deseja ainda até você, é essencial para que você possa adaptar sua clínica, né, e suas estratégias de atração de público, de maneira que você possa aí conseguir convencer esse paciente que você está tentando trazer dentro para sua clínica de modo simples, prático e rápido, tá? E a forma mais indicada de você encontrar esse cliente ideal é por meio da persona. E essa é uma estratégia de marketing muito bem-vinda quando falamos aí de entender qual é o seu público-alvo, tá? Mas um ponto bem interessante, né, que a gente não deve se enganar, né? Não por ser uma estratégia de marketing, né, que ela só serve para isso. Muito pelo contrário, né? A persona, ela vai interferir positivamente em todos os pontos ali da sua clínica, desde você criar um ambiente mais atrativo para o seu paciente, tá? Então vamos aí para o primeiro aspecto, né? O que é a persona, né? O que é que está envolvido, tá? Em você definir aí a sua persona, tá? Nós podemos entender a persona como sendo a representação do seu cliente ideal, né? Qual o cliente dos sonhos para dentro da minha clínica, né? Qual aquela ideia de cliente ideal que você tem, tá? Então a persona, ela vai servir para que você possa entender isso, né? O seu perfil de cliente ideal, tá? Isso é construído com a base de uma análise bem detalhada, né, dos dados do público da sua marca, né? E essa persona, ela vai ser composta de diversas informações verídicas, né, e de extrema confiança, né? Isso vai funcionar ali como um guia completo sobre o seu paciente, tá? Então, imagine como seria bom, né, se pudéssemos organizar a clínica já pensando, né, com exatidão o que o público deseja e como ele deseja isso, tá? Isso, em que sentido isso ajudaria? Isso pouparia tempo, dinheiro e esforço, certo? Pois é exatamente isso que a persona ela oferece, tá? Então, diferente do que você possa pensar, essa estratégia ela não impacta apenas nas estratégias de anúncios, né? Aqueles anúncios que são feitos, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram, ou até mesmo quer seja ali no Google, tá? Ainda que isso seja indispensável, né? Isso também vai auxiliar na construção das campanhas, tá? Mas você já ouviu falar em Customer Experiência, né? Essa é uma estratégia, né, de gestão que vai focar em todos os esforços ali, né, em tornar a experiência do seu paciente que ela seja a melhor possível. Então imagina que você conseguiu alcançar, né, o seu cliente ideal e agora esse cliente tem que ter a melhor experiência possível, desde a parte dos anúncios até a parte em que ele vai ser atendido lá dentro do seu consultório, né, lá no Motion, né? Então, essa experiência do usuário é muito bom, tá? Então, se o seu objetivo, né, é deixar ali os clientes, os pacientes mais felizes, né,
Isso vai ajudar você a fidelizar esse cliente à sua clínica, né? E também vai fazer com que esse cliente que teve uma boa experiência dentro do seu consultório, né? Ele comece a falar isso para outras pessoas, né? Aí onde entra o marketing de indicação, né? Ele vai fazer isso de modo tão natural, porque toda a experiência dele foi muito boa, desde a captação desse paciente por meio dos anúncios, até ele chegando ali o primeiro contato com a sua clínica, que é com a secretária, até aquela primeira consulta, né? Quando está ali na cadeira, no mocho, você encantou esse paciente, né? Então, toda a experiência dele foi muito boa e agora ele passa a indicar a sua clínica para outras pessoas, tá? Por mais que o Customer Experience não é difícil de entender, né? Agora já coloca ela em prática é outra história, né? Isso porque é impossível definir, né, um Customer Experience perfeito e universal, né? Ele precisa ser projetado para cada público, né? O que é que isso significa? Que cada clínica odontológica ela terá o seu CX, né, que é o Customer Experience, né? Então, toda clínica vai ter uma persona específica, né, adaptada ali totalmente às necessidades, os desejos e a expectativa desses pacientes, né? E é a única maneira de identificar esses pontos, né, é oferecer a eles, né, de maneira consistente o público, né, e o conhecimento fornecido pela sua persona. Então, para que você possa, né, construir muito bem a sua persona, você deve levar tudo isso que eu falei aqui em consideração, né? Ver quem é o seu cliente ideal, as experiências que ele tem, ver como é que ele vai ser impactado, né, ao chegar dentro da sua clínica. Então, tudo isso é importante para que você possa ter resultado usando estratégias digitais, né, e fidelizar esse cliente. Então, até aqui você entendeu, né, o que é essa persona. Mas qual é a diferença entre você ter um público-alvo e uma persona? Será que são as mesmas coisas? Claro que não, né? Isso é um erro muito comum de acontecer, né? E as clínicas elas acabam confundindo a persona e o seu público-alvo, né? Eu vou citar aqui 2 exemplos onde mostra que vai ficar bem evidente, na verdade, a diferença entre público-alvo e a persona, tá? O exemplo número 1. Então, homens e mulheres entre 20 e 50 anos que moram na cidade de Arapiraca e que possuem um plano de saúde. Eles interessam pelas notícias locais e consomem conteúdo principalmente lá no Instagram e no Facebook. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, tá? Paulo é um engenheiro mecânico de 35 anos que mora em Arapiraca. Atualmente, Paulo está em busca de uma nova clínica odontológica para se tornar ali paciente, né? E por isso está buscando ali opções no seu Instagram. A principal preocupação do engenheiro é achar uma clínica perto da sua casa, na qual seja mais fácil agendar um horário para a consulta, já que o seu dia a dia é muito corrido. Olhando para esses 2 exemplos, aí eu te pergunto, qual é a persona e qual é o público-alvo? Se a sua resposta, né, foi que o exemplo 1, né, é o público-alvo, você está certo. Veja, o que diferencia essas 2 estratégias é o seu nível de precisão. Enquanto o primeiro exemplo ele é crucial para organizar a empresa, né, e saber onde investir em suas campanhas. Esse é o primeiro ponto. Já o segundo exemplo, ele é totalmente direcionado, né, para entender as dores e as necessidades desse paciente. Então, isso significa que, para ter uma clínica odontológica completa e focada nos pacientes, é preciso que estruture tanto a sua persona como o seu público-alvo. Mas daí chegamos ao ponto principal. Como criar a minha persona? Como é que eu vou fazer isso, né? Será que é difícil juntar todas essas informações para que eu possa criar a minha persona? Depois de todas essas informações que passamos, é o que você deve estar se perguntando, né? Fique tranquilo, que eu vou te contar como você vai criar essa persona, tá? Criar uma persona não é uma tarefa extremamente difícil, né? Mas pode exigir bastante dedicação,
pois é um processo um pouco demorado, tá? E ela consiste em 3 etapas, que é, primeiro, a coleta de dados, segundo, o preenchimento de um template, né, de persona, e terceiro, a revisão constante do cliente ideal, tá? Então, o primeiro passo é você fazer uma coleta de informações. Esse é o passo mais demorado. Por isso, se dedique inteiramente a ele e busque o máximo de informações possíveis sobre os seus pacientes. E existem algumas ferramentas, né, que podem ajudar você a coletar esses dados, como, por exemplo, o Google Analytics, o Facebook Insights, né? Você também pode olhar lá no seu Instagram, né, quem são as pessoas que te seguem, vai lá nos insights, né, ver qual é o público, a faixa etária de idade, né, o tipo de comportamento que essas pessoas têm nas redes sociais, tá? Isso vão ser informações excelentes para que você possa construir, tá, a sua persona, ok? E é nesse momento, né, que você talvez se assuste e pense, né? Ah, eu não vou conseguir unir todas essas informações, né, em uma única persona. Por isso, não se preocupe, você pode criar mais de um cliente ideal para a sua empresa. Mas, um ponto interessante, não exagere. Mantenha aí uma média entre 2 ou 4 personas, né? No caso, o cliente ideal, tá? A segunda etapa é o preenchimento de um template, né, de persona. Isso pode ser facilmente achado na internet, tá? Mas a principal dificuldade é saber o que realmente é necessário nessa fase, já que o template ele pode oferecer ali informações diferentes, né? Então, para que você não se confunda, nós fizemos aqui uma lista, né, de alguns dados essenciais. Primeiro, nome. Segundo, idade. Terceiro, profissão. Quarto, a renda. Quinto, a necessidade. Sexto, as dores. Sétimo, o objetivo. O oitavo, as objeções em relação à sua clínica. Nono, marca que ele mais admira. Décimo, meio de comunicação que ele usa. 11º, storytelling. E por último, passo a passo, revise a sua persona. Por mais que ela seja baseada em dados reais, ela vai evoluir e mudar junto com o público. Então, esse último passo é muito importante. De tempos em tempos, revise a sua persona, tá? E, em conclusão desse assunto, criar uma persona é um passo que toda clínica odontológica deveria seguir, já que ajuda ali a melhorar a sua empresa em todos os aspectos. Por isso, não perca tempo, né? E para que você possa ter resultado em atrair pacientes para dentro da sua clínica, você tem que entender esses 2 pontos, a persona e o seu público-alvo, tá? E se você quer saber mais como usar estratégias digitais para captar pacientes para dentro da sua clínica, desde ali a parte de criação dos anúncios, passando pela secretária, né? Então, nós, aqui da Magnetize Mais, montamos toda essa estratégia, né, para ajudar as clínicas odontológicas a ter paciente novo todos os dias, tá? Então, esse era o conteúdo de hoje, rápido, fácil. Espero que vocês tenham gostado e entendido a importância de você saber a diferença entre público-alvo e persona e como isso gera um grande impacto em você captar pacientes para dentro da sua clínica, ok? Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.